Olá pessoal, no vídeo de hoje da série Tudo sobre Ansiedade nós vamos falar da relação entre emoção, pensamento e comportamento. Mas antes disso temos que falar a diferença entre o cérebro e a mente, pois as emoções, nosso pensamento e o nosso comportamento, eles vêm tudo desse reflexo entre cérebro e mente para gerar os nossos comportamentos. O cérebro é um órgão, o órgão do corpo humano, fica localizado dentro da calota craniana, composto por uma complexa rede de neurônios e atividades neurofisiológicas que compõem o nosso organismo, que compõem o nosso sistema nervoso. Já a mente é algo mais complexo, inclusive até alguns cientistas têm dificuldade de chegar num acordo de fazer essa conclusão, mas ela pode ser definida como esse mecanismo de funcionamento de todos os nossos processamentos, das nossas emoções, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, toda essa atividade mental que a gente diz está relacionada à mente, sendo o cérebro então a estrutura física, de funcionamento, a matéria orgânica ali, aquele órgão, e a mente todo o funcionamento e os desdobramentos que esse funcionamento dá para nós. E as emoções, o que são? As emoções são as ações coordenadas do cérebro que gerenciam alterações por todo o corpo. Vou dar um exemplo para você. Você está muito apaixonado, encontra com aquela pessoa que você está muito apaixonado. Ao vê-la, desperta em você uma emoção, uma alteração fisiológica por todo o seu corpo, disparando substâncias que estão relacionadas àquela atividade em que você foi exposto. E em conjunto com as emoções estão os nossos sentimentos. Então, olhou para a pessoa amada, a pessoa que você está apaixonado, te despertou uma emoção com uma descarga fisiológica, um movimento fisiológico no seu corpo de algumas substâncias, e o que você sentiu? Alegria, prazer, Então o sentimento é a alegria, é o prazer, e a emoção é o ato de ver aquela pessoa que te despertou algo na sua mente. E a emoção e o sentimento juntas formam o nosso sistema afetivo, a nossa afetividade, o nosso afeto, a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Importante também dizer que as emoções são automáticas e predominantemente inconscientes. Isso são atividades mentais que as emoções causam no cérebro. E também as emoções elas estão sempre relacionadas ou a estímulos externos ou estímulos internos. O estímulo externo deu exemplo agora há pouco. Você está num lugar e vê essa pessoa em direção a você e a pessoa que está apaixonada, você desperta aquela emoção que gera um sentimento. E também as emoções têm estímulos internos. Esses estímulos internos podem ser causados por um mal-estar que é desenvolvido dentro de um sentimento, de uma emoção, que vai gerar, por exemplo, pensamentos desagradáveis. Esses pensamentos desagradáveis, eles estão relacionados a estímulos internos que vão causar mal-estar e também pensamentos negativos. E o pensamento? O que é o pensamento? O pensamento é um processo mental que reside na mente humana e proporciona ao ser humano modelar a sua percepção do mundo. Pode ser definido assim. Então nós temos uma emoção, um sentimento, isso nos gera um pensamento, por exemplo. E esse pensamento ele vai fazer o quê? Uma interpretação dessa emoção, desse sentimento. Então, nosso pensamento é o nosso discernimento, é a nossa capacidade de avaliar as situações da vida, as emoções da vida, para que a gente crie um discernimento para conduzir aquela emoção, para conduzir a nossa vida. Importante dizer que para o ansioso, a predominância do pensamento ansioso é sempre ligada ao pensamento negativo. Pessoas ansiosas já têm emoções geralmente negativas, emoções de insegurança,
de medo, de frustração, de derrota, de incapacidade, então essa emoção mais negativa, ela automaticamente vai gerar também um pensamento negativo. E esse pensamento negativo do ansioso é que vai gerar nele um comportamento também negativo. Então vocês vejam como emoção, pensamento e comportamento são totalmente interligados e o controle dessa situação, dessa emoção, desse pensamento e desse comportamento é que vai fazer todo o diferencial também no controle da ansiedade? Sim, porque falei da emoção, falei do pensamento e o comportamento é o reflexo disso. A gente pode definir o comportamento como reflexo da nossa emoção e do nosso pensamento. É a forma com que nós nos portamos diante da vida, a forma com que nós nos portamos diante de problemas, diante de reações emocionais, diante de conflitos. Esse é o nosso comportamento, né? Que é também a nossa atitude em relação às coisas da vida. Portanto, para vencer a ansiedade, para lidar melhor com a ansiedade, é importante caracterizar suas emoções, é importante caracterizar, identificar seus pensamentos e trabalhá-los, questioná-los e ver se realmente esses pensamentos são reais ou se eles estão causando uma distorção no seu pensamento, uma distorção na sua cognição, no seu entendimento. Com isso, ocorre um agravamento da ansiedade. É esse o recado que eu tenho para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço!